Uma criança, ela é muito interessante porque se você pergunta para ela se uma pessoa que ela ama é bela, ela sempre vai te dizer, é linda. Ela vai além dessa superficialidade, que não é que seja amar, também é bom zelarmos pela nossa beleza física. Sim. Não há nada de errado nisso. Mas é ruim quando se torna uma máscara encobrindo um mundo que não é nada harmonioso. Qual o segredo para se manter essa chama do ânimo de aprendiz acesa? Na verdade, tudo que eu faço para que ele se mantenha, eu tenho que estar crescendo. Ou seja, eu vou amanhã ensinar o que eu estou vivendo hoje. Se eu me detivesse, se eu não estivesse correndo atrás de crescimento, eu ficaria de mãos vazias num curto prazo. Tá? Então, para poder ter o que transmitir, o que passar adiante, eu tenho que me esforçar para estar de corpo e alma presente na vida, dando o meu melhor. Que daí eu vou tirar algum extrato que pode ser compartilhado. Como que você entende que essa busca, né, interna pode nos ajudar e impactar, principalmente quando a gente fala do trabalho? É fundamental que nós tenhamos uma identidade. A partir da identidade vem a criatividade, vem a imaginação, vem a capacidade de pensar por si mesmo e daí a originalidade, que são coisas preciosas para qualquer atividade que se faça. Sim. Uma pessoa que não tem identidade, ela vai simplesmente clonar aquilo que está na moda, aquilo que todo mundo pensa, fazer uma análise combinatória daquilo que todo mundo já sabe. Não vem nada novo aí, não vem nada disruptivo, não vem nada que possa surpreender. Eu acredito que no trabalho você tem que estar sempre expandindo horizontes, buscando algo mais, buscando qualificar aquilo que faz. Se não for uma mente desperta, inventiva, com uma identidade sólida sustentando essa mente, não vai conseguir muita coisa se não replicar aquilo que já está feito. Na verdade, todos nós viemos ao mundo para um trabalho fundamental, que é a construção de nós mesmos. Essa construção, ela vai se refletir na construção de todas as coisas que fazemos. É impossível que eu queira ser uma pessoa harmoniosa dentro, se à minha volta eu não torno as coisas harmoniosas. Sim. Eu internalizo aquilo que eu faço, a maneira como atuo no mundo. A partir do momento que eu coloco o meu melhor, coloco o meu coração em todas as coisas que eu faço, eu vou encontrando não só a melhor forma de fazer aquele trabalho, mas também a minha identidade em maior profundidade. Vou encontrando a mim mesmo. Existe um pensador do século XX, Nilakanta Srihan, que ele dizia, você deve perder o seu coração todos os dias e ir em busca dele. E assim você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. A ideia é que nós pudéssemos fazer dessa escada, que é a ascensão da nossa consciência, carimbasse em todos os degraus do nosso coração. Ou seja, estivesse presente de corpo, mente e alma em cada momento, dando o nosso melhor. Isso Perfeito. significa transformar o amor em atividade, trazer o amor ao mundo e carimbá-lo em todas as atividades que a gente faz. Qual que é a importância da beleza enquanto valor, né, para o trabalho, para aquilo que a gente entrega no nosso trabalho? Beleza é resultado de harmonia. Harmonia tanto externa quanto interna. E é lógico que se nós sabemos perceber um padrão de harmonia, nós sabemos também produzi-lo. Nós vamos cada vez mais uma vez, esse autor que eu citei, Srihan, ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Ou seja, cada vez mais perceber a beleza de forma mais profunda nos gestos humanos, nos valores humanos, no trabalho humano. Cada vez mais ser capaz de ir além das aparências e perceber essa beleza íntima que existe praticamente em todas as coisas. Uma criança, ela é muito interessante porque se você pergunta para ela se uma pessoa que ela ama é bela, ela sempre vai te dizer, é linda. Ela vai além dessa superficialidade, que não é que seja amar, também é bom zelarmos pela nossa beleza física. Sim. Não há nada de errado nisso. Mas é ruim quando se torna uma máscara encobrindo um mundo que não é nada harmonioso. Então a beleza vai nos internalizar um padrão de harmonia, que seremos capazes de reconhecer em qualquer coisa. Qualquer trabalho bem feito, ele tem que ter um padrão de harmonia. As coisas mais simples, às vezes você lava bem um banheiro, depois você fica olhando da porta orgulhoso, tem algo de obra de arte naquilo. As coisas belas, elas têm uma harmonia interna que causa bem-estar. Aí tudo sai da melhor maneira possível, com certeza.
Professora, você acredita que o belo é indiscutível, incontestável? Olha, existe um antigo matemático chamado de Henri de Poincaré, que ele dizia que a beleza é matematizável. Não é que ela tenha uma receita pronta, mas ela tem um padrão de harmonia que em cada plano a gente teria que avaliar, né? O que é a beleza moral? Tem um padrão de harmonia aí que significa seguir certos valores universais, como a justiça, a fraternidade, a bondade. Existe um padrão em cada plano, um padrão de pensamentos belos, são aqueles que procuram elevar a nossa consciência, que buscam o melhor de todas as coisas. Então, eu acredito que existe, sim, um padrão em todos os planos onde a beleza se aplica. Agora, não é uma coisa tão estática, assim, uma coisa que em muitas situações pode ir mudando e progredindo ao longo do tempo. Por que você acredita que pessoas que não fazem o bem, por vezes, têm sucesso nos seus empreendimentos? Eu diria que sucesso é uma coisa bastante discutível, né? O que é o sucesso? Perfeito. É ter, num determinado momento, uma quantidade de dinheiro maior, uma quantidade de fama maior. Provavelmente essa pessoa, num determinado momento, vai perder todas essas coisas, porque as coisas do mundo são muito passageiras. E ele não tem nenhum sucesso interno, ou seja, não ama a si próprio, não se orgulha daquilo que ele se tornou. Não é uma pessoa que sirva de exemplo nem para os próprios filhos. Então, quando ele necessitar de um sucesso mais consistente, não vai ter. Sim. Ele está apoiado em coisas muito voláteis, muito passageiras. Ou seja, ninguém fica eternamente famoso. Chega um determinado momento que essa evidência termina. Chega um determinado momento que as coisas materiais se gastam. Chega um determinado momento que não há nada material que nos satisfaça. E essa harmonia interna, essa beleza interna, esse sucesso interno que todos nós necessitamos para nos manter de pé, ele não tem consistência, portanto, certamente não terá felicidade. Muitas vezes associamos o sucesso, a prosperidade com coisas muito superficiais e muito passageiras. Sim. Em geral, o fim dessas pessoas é um pouco patético, né? Ainda que ela não perca os seus bens materiais. Vai chegar uma hora que ela vai perceber que os bens materiais não são suficientes para fazê-lo feliz. Vai haver algo dentro dele que chora por realização, que chora por prosperidade, né? Prosperidade vem de espés, que é a esperança. Prosperidade é se colocar a favor das suas mais elevadas esperanças. Ou seja, aquele que coincide com a condição humana da maneira mais completa, mais perfeita. Esse é próspero. Que lindo. Que lindo isso. Para a filosofia, nós temos que pensar em propósito lato sensu, ou seja, o propósito da humanidade. E costumamos dizer que o propósito da humanidade inteira é um só, que é se tornar mais próximo do ser humano pleno, seja o máximo de humanismo que podemos conquistar. Ou seja, lá em cima, o ápice da pirâmide, onde toda a humanidade se encontra, que é o máximo que o ser humano pode alcançar de valores, virtudes e sabedoria. Qualquer outra coisa que você coloque como propósito, na verdade, é um projeto. Eu vou exercer tal profissão. Bom, isso pode me elevar ou pode me rebaixar. Depende de como você pratica. Sim. Eu vou ter tais bens materiais. Dependendo de como você os usa, pode te elevar ou pode te rebaixar. Ou seja, são projetos. E como projetos não são necessariamente positivos. Positivo é aquilo que te faz crescer. E isso é uma máxima. O Sócrates dizia que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Melhores em quê? Melhores como seres humanos. Ou seja, cada coisa se define, inclusive, pelo aporte que dá ao mundo. Nós podemos dizer, por exemplo, que as plantas, elas fazem fotossíntese, elas realizam trocas gasosas fundamentais, porque geram oxigênio do planeta, né? E são a base da cadeia alimentar. Então você pode pegar aquela frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Faz fotossíntese, é uma planta. Exerce instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie, é um animal. O homem também o exerce, mas esse não é o ápice do seu processo, não é o seu sentido. O homem, nós poderíamos dizer que é aquele que exercita valores, virtudes e sabedoria.
procurou essas coisas é verdadeiramente um homem. E da mesma maneira que o universo entraria em caos se as plantas não praticassem fotossíntese, o universo entraria em caos e entra em caos quando o homem não busca valores, virtudes e sabedoria. Ou seja, é muito fácil ter um propósito. Ele justifica a vida, justifica todos os teus momentos, é se tornar um ser humano melhor, mais valoroso, mais virtuoso, com uma dose maior de sabedoria, aproximar-se da plenitude da condição humana. Nós somos seres humanos em potencial, temos que realizar esse potencial. Somos seres em construção, temos que chegar a essa obra pronta. Então não tem muito o que preocupar com o propósito, é um só para toda a humanidade. Aí você tem que estabelecer projetos e comparar com esse propósito, para ver se estão te levando nessa direção ou não. Porque aí você avalia se são bons ou maus. Esse é o grande elemento avaliador do universo. É bom o que me aproxima dele, é mau aquilo que me afasta ou me paralisa. É como se você imaginasse uma pirâmide de infinitas faces, quase que uma face para cada ser humano. É impossível a gente imaginar de quantas maneiras o homem pode crescer. Ele pode crescer praticando um pequeno trabalho na terra, cuidando de plantas, pensando na alimentação do ser humano. Ele pode crescer, sei lá, organizando espaços, em inúmeras e impensáveis formas do ser humano crescer. Essas coisas se tornam positivas a partir do momento que ele as usa como uma escada de consciência. Praticando aquilo, ele se eleva. Perfeito. Como saber quando eu confio na vida e quando eu preciso aplicar lá a lei da causa e efeito que o Kybalion nos traz? Existe uma forma de diferenciar isso? Na verdade, não. É muito difícil diferenciar essas duas coisas. Você pode estar sofrendo, sei lá, uma adversidade porque gerou a causa dessa adversidade lá atrás. Ou pode ser simplesmente o teu poder pessoal, a tua necessidade de crescer, que atraiu aquela situação para te levar na direção correta. Ou seja, é impossível saber qual foi o fator que gerou. Mas uma coisa é certa, seja lá o que for, você deveria se colocar diante dessa adversidade e dizer que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. Que eu não saia do mesmo tamanho, porque senão eu não superei. Eu simplesmente dei um jeito de me livrar dela e ela me espera na próxima esquina. Então, seja lá o que for a razão que trouxe isso à sua vida, aprenda com isso e saia maior do outro lado. É muito difícil saber se fomos nós que geramos a causa ou se é a lei da necessidade. Controlar melhor a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, controla-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Ou seja, esse é o trabalho que viemos fazer aqui. À medida que vamos gerando causas mais positivas, com certeza vamos colher aquilo que necessitamos. É a frase bíblica, né? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Sim, essa frase é linda. Tem alguma abordagem filosófica que auxilie na construção da resiliência? Talvez até assim, um conceito. O que é a resiliência e como que ela é construída? Como que eu alcanço essa resiliência? Bom, resiliência é um conceito, essa palavra é bastante nova, embora o conceito seja atemporal. Mas ela fala um pouco daquilo que eu respondi ainda há pouco, de aceitar os acontecimentos como algo que veio para me trazer crescimento. Ou seja, banir da nossa vida a aleatoriedade, porque isso nos dá a sensação de injustiça. Perfeito. Quando eu sinto que algo é aleatório, isso foi injusto, caiu na minha cabeça, não merecia, e fico presa nessa questão e não saio daí. Se eu acredito que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, como dizia Marco Aurélio, eu acredito que determinados acontecimentos vieram porque eu necessitava vivê-los para crescer. E isso já me coloca numa posição de querer decifrar o que a vida está querendo me dizer com isso. Nem sempre é fácil, mas a gente pratica nas pequenas coisas para que um dia venham as grandes e a gente seja capaz. Né? E quando se trata de uma grande adversidade, muitas vezes é complexo. Tá? Mas a gente pratica nas pequenas adversidades da vida. O que a vida quer me dizer com isso? Eu sempre uso um exercício de imaginação. Eu imagino, se eu estivesse com um poder divino de conduzir essa pessoa em direção ao máximo aperfeiçoamento, por que eu colocaria essa dificuldade na vida dela? O que eu gostaria que ela fizesse a partir dessa adversidade? Às vezes, só se colocando nessa posição, você já descobre o que ela está querendo dizer. Por que eu colocaria isso na vida de alguém? Sim. Eu preciso sempre
ter esse propósito muito claro, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso fazer o bem, eu preciso crescer, mas eu preciso que essa empresa seja economicamente viável, senão eu não consigo levar esse bem. E aí, tem alguma resposta para essa complexidade que se apresenta? A resposta que hoje algumas empresas já estão começando a observar é que um funcionário realizado trabalha muito melhor do que aquele que é frustrado, ou aquele que não deseja o bem da empresa, mas está simplesmente surfando ali naquela empresa para conseguir logo em seguida alguma coisa melhor. Sim. Ou seja, proporcionar o melhor ambiente possível para que as pessoas cresçam, preocupar-se com as pessoas, tá? Para que elas participem do processo, que elas sintam aquela obra final como uma obra delas, tá? Ao invés de você ter uma cabeça pensando e muitos braços trabalhando, você ter várias cabeças pensando, e todo mundo se sente cooperando para uma única finalidade. Isso só dá vantagens para uma empresa. Certamente. É péssimo que um dono de uma empresa tema que quando ele vire as costas, aquele funcionário vai traí-lo, vai vender os seus segredos industriais, vai fazer qualquer coisa, porque aquilo é uma pessoa que ele não sabe se pode confiar, sim, porque não tem um critério de seleção moral, só tem um critério de seleção por conhecimentos. Perfeito. É péssimo quando ele sabe que quando ele vira as costas, aquela pessoa que não acha que aquele trabalho vale a pena, não sabe nem para que está trabalhando, se sinta desmotivado, faça o mínimo possível para poder passar adiante. Ou seja, uma pessoa estando bem, ela é muito mais produtiva do que uma pessoa estando mal. Sim. Inclusive porque ela considera que é fundamental para a sua vida, se ela quer crescer, que todas as coisas que passem pela sua mão também estejam crescendo. Ou seja, um critério das pessoas que estão bem alinhadas com o seu propósito, é querer crescer através de tudo aquilo que ele faz. Tá? Então, uma empresa que dá oportunidade para que os seus funcionários participem, tenham todo o conhecimento, tenham toda a informação do que está acontecendo ali, não haja nenhum monopólio de informação, sim, todo mundo saiba para o que está trabalhando, sim, todo mundo sinta a obra final como uma obra sua, tá? Todo mundo sinta uma certa realização, que as coisas saiam bem feitas. Isso é o melhor que se pode ter dentro de uma empresa. É verdade. Ou seja, as virtudes aperfeiçoam o processo, não atrapalham. Perfeito. Eu acredito que as empresas poderiam participar, uma vez que a educação na sociedade não o faz, as empresas poderiam participar com muita vantagem para a humanidade numa educação em valores com todo o seu pessoal. A escola hoje não faz isso. Não. As universidades não fazem. Não. Uma empresa, um mundo empreendedor poderia trabalhar para fazer uma formação em valores com o seu pessoal. E aí ele vai ter resultados desiguais, aqueles que se enquadram, aqueles que não. E isso vai naturalmente selecionando o pessoal. Mas de algum lugar tem que sair essa formação em valores. É uma empresa... Porque senão, por que não do mundo empresarial? Sim. Ser uma empresa educadora, então, isso, nesse sentido, né? Formativa, de tal maneira que o seu pessoal vá ganhando em consciência. Isso é uma forma também de aportar ganhos para os seus funcionários, não apenas ganhos materiais. Eu acredito muito que não se trata de falta de interesse. Muitas vezes é o simples fato de não ter tido contato com aquilo. Com certeza. Né? No seu menu de opções não existe aquela possibilidade. Exato. Eu Exatamente. tive a oportunidade, há cerca de 2 anos atrás, de ser convidada por uma empresa em Angola, onde eu fui lá para falar para os funcionários sobre competição versus cooperação. E eles perceberam que era necessário alguém que despertasse aquelas pessoas, porque estava inviável, o trabalho em conjunto não era possível, havia uma disputa o tempo todo, não se criava equipes, ou seja, esse empresário chegou ao ponto de achar que valia a pena trazer alguém do Brasil para ir lá falar com os funcionários dele sobre isso. E eu acho que foi uma atividade muito construtiva e que deve ter tido um bom resultado. Sim. Você fala muito sobre o tempo é igual para todo mundo. Então, como que eu consigo gerir o meu tempo de forma que eu consiga garantir que no final ali do dia, ou enfim, daquele tempo que eu planejei, eu tenha o resultado que eu busquei, que eu estava buscando, né? Olha, uma das coisas que eu falo bastante no meu curso, vocês sabem disso, é que um grande inimigo da administração do tempo, em geral, é a dispersão. Nós temos horas muito vazias. Nós considerarmos de 1 hora quanto tempo é realmente produtivo e quanto perdemos em vários fatores de dispersão,
nós vamos ver que perdemos em torno de 6, 7 horas por dia. Simplesmente desligando, voando, pensando em coisas que não tem nada a ver, matando o tempo. Sim. Muito comum a dispersão. Então, eu recomendo que se faça uma lista daquilo que se pretende fazer no dia seguinte. Que, inclusive, o tempo bem empregado não é aquele tempo em que eu fiz muitas coisas, mas é o tempo em que eu fiz as coisas certas. Perfeito. Sim. E ter essa tranquilidade de saber que se eu fiz aquilo que eu tinha me proposto, eu joguei as sementes. Quando elas vão florescer é uma coisa que não depende só de mim. O florescimento disso pode ter uma série de fatores que venham a afetar. Mas se eu plantei a minha semente, eu fiz o que me correspondia. Existe uma pensadora do século XIX, Helena Blavatsky, que ela tem uma frase muito simples, mas que eu gosto muito. Ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E fazer o nosso melhor é fazer o nosso plantio das sementes. Eu me planejei para fazer tais e tais e tais coisas. Se eu as fiz, eu posso considerar que eu ganhei o meu dia. Eu plantei as minhas sementes. E não ficar preso a resultados, ansioso por resultados. Mas colocar a consciência dentro do nosso tempo, planejar aquilo que vamos fazer, são elementos fundamentais. Muitas vezes a gente não sabe o que fez ao longo de tantas horas do dia. Vamos ver, foi muito pouca coisa que eu fiz daquilo que deveria ter feito. Sim. Nós perdemos tempo dispersos. Hoje a nossa vida como um todo está invadida por uma dispersão doentia. Sim. A tendência à fantasia, porque Sim. a vida parece muito apática, muito desmotivante. Então a gente foge para a fantasia. Desliga, parte Sim. para um outro mundo. Sim.